Lewandowski afirmou que o país tem de lidar com apagões em massa. Várias regiões bombardeadas hoje e pelo menos 2 pessoas morreram em Kiev. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, muito bom dia para você, sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, e já com informações dos clubes de São Paulo, porque ontem nós tivemos o complemento da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com a vitória do Santos diante do Bragantino no Nabi Abichedi por 2-0. Vitória essa que coloca o Santos na briga por uma das vagas a Libertadores da América. As informações com o Vinícius Moura. O Santos venceu o Bragantino nesta segunda-feira com 2 gols de contra-ataque. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada no Nabi Abichedi. Uma das novidades na escalação santista foi a presença do meia da base, Ed Carlos, como titular. O técnico interino Orlando Ribeiro fez 2 mudanças no primeiro tempo por causa de lesão. Saíram o lateral Natan e o atacante Marcos Leonardo. Na etapa final, o Peixe abriu o placar em roubada de bola de Lucas Barbosa. Lucas Braga tocou e Camacho finalizou na área. O Bragantino passou a ocupar o campo do adversário, mas em outro contra-ataque, o Santos fechou o placar. Madson lançou Ângelo, que passou pelo zagueiro Natan antes de finalizar. Final: Bragantino 0, Santos 2. O técnico interino do Peixe, Orlando Ribeiro, vê o alvinegro em condições de lutar por uma vaga na pré-Libertadores. O Santos está a 2 pontos do 8º colocado. Sim, nós sempre falamos que se matematicamente a gente tiver chance, a gente vai em busca da Libertadores. O resultado de hoje nos deu confiança para trabalhar bem na semana e para fazer um bom jogo contra o Corinthians. 30 mil torcedores do Corinthians estiveram presentes na Neoquímica Arena ontem para o treino aberto do time antes da final da Copa do Brasil. O técnico Vitor Pereira realizou uma atividade com campo reduzido e sem apresentar ao público o seu time titular. O alvinegro enfrenta o Flamengo amanhã no Maracanã às 9h45 da noite. Hoje, a atividade corintiana será fechada para o público. À tarde, a delegação viaja para o Rio de Janeiro. O zagueiro Miranda sofreu uma lesão no joelho e deve perder o restante da temporada. Miranda tem contrato com o São Paulo somente até o fim deste ano, o que significa que ele pode ter feito sua última partida pelo tricolor no clássico contra o Palmeiras no domingo. O Alviverde atingiu neste duelo a marca de 250 jogos atuando no Allianz Parque. O Palmeiras tem 71% de aproveitamento em seu estádio, com 162 vitórias, 49 empates e 39 derrotas. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. Até me perdi na volta aqui, que eu tô vendo o lance do jogo do Santos, Carlão de Freitas. Que coisa mais absurda, rapaz. O Santos venceu 2-0. Já no finalzinho do jogo teve um pênalti a favor do Peixe. Aí o Sandri foi pra cobrança. Se prepara lá o Sandri, tá pronto pra batida. Aí o árbitro apita. Só que ele tava apitando pra dizer que tava indo no VAR. Vê se o lance tinha sido não. Vai o Sandri, goleirão ainda, ginga pro lado, ginga pula. O goleiro também não viu. Gol do Santos. Galera sai comemorando, todo mundo. Não, gente, calma, eu tô indo pro VAR pra ver. E aí, não foi pênalti, ou seja, 2-0. O pênalti não valeu, Carlão. Pio, bom dia, ouvinte ligado no CBN Esporte. Olha, realmente,
O VAR, se nós pegássemos assim algumas imagens do VAR, se transformássemos em filme, em coisa de comédia, assim, poxa, teríamos muitas cenas hilariantes, né? Essa do Sandri na cobrança de pênalti. Quarta-feira, na final da Copa do Brasil, o Corinthians tinha tanta certeza que o árbitro ia dar o pênalti que acho que foi o Balbuena que, ao invés de sair jogando, já botou pra lateral. No fim, nada a ver, o Flamengo ficou com a bola. E outras situações, né? O cara comemora, faz uma festa danada, daqui a pouco o gol não valeu. É narrador que... Agora parece que o pessoal está se familiarizando com essa situação, mas no começo era gafe atrás de gafe, narrava o gol, fazia uma festa danada, daqui a pouco o gol não valia. Então é toda uma confusão em virtude desse VAR. Ô Pio, tô pra falar pra você que com o VAR virou um outro esporte, né? Nossa, com certeza. Meu Deus do céu. Paulo César Zanovelli era o árbitro, foi o árbitro da partida. E o Cleiton também disse depois que não ouviu lá o apito, não viu que ele tava indo pro VAR, foi tentar cobrar a defesa também, que coisa. De qualquer forma, Carlão, vamos colocar aqui um cenário, Flamengo for campeão da Libertadores e Corinthians da Copa do Brasil, ou Flamengo da Copa do Brasil e Atlético Paranaense Libertadores, esses times estão dentro do G6. Aí. Esse G6 vira G7 e vira G8, porque aí são 2 vagas. Sim. E o Santos está a 2 pontos desse G8. Quem diria um time que sai lá de baixo para tentar chegar na Libertadores? É, claro que é bacana para o torcedor santista, mas muito em virtude desta possibilidade de Libertadores é por causa, nós já discutimos aqui, né? Muitas vagas são dadas ao futebol brasileiro, né? É muita coisa e economicamente já é o futebol mais abastado. Por isso, daqui para frente já estamos, né, nos acostumando com as finais brasileiras e vai permanecer com essa rotina. Então, se eu sou o pessoal do Santos ali, o Orlando Ribeiro, que está engrenando aí na trajetória como treinador, é focar realmente a Libertadores. Nós falávamos até aqui fora do ar, não vou dizer, é muito provável, mas o Flamengo é favorito à conquista dos 2 títulos, né? Tanto na Libertadores com o Atlético e tanto na Copa do Brasil. Em confirmando esse favoritismo, ficaríamos com o G7, né? Já ficaria numa situação um pouco mais difícil para o Santos, mas com o G8, 43 e o América Mineiro com 45, é muito concreta essa possibilidade. Então é focar, de repente pode aparecer aí uma vaga da Copa para a Copa Libertadores. Agora, Pio, deixa eu fazer uma pergunta apimentada. Faça. Para se configurar o G8, o Flamengo precisa perder um dos 2. Isso. Copa do Brasil, não tenho nenhuma dúvida. O Santista iria torcer agora, por exemplo. E se o Flamengo vencer, aquela Libertadores é depois, né? Mas se o Flamengo pode vencer a Copa Libertadores, e aí o Santista torceria para o Corinthians. Você acha que é possível isso? Não, nem um pouco. Acho que o Santos prefere... O Santos torceria contra o Flamengo, não a favor do Corinthians. É mais ou menos essa a história. Agora, Júlio Nascimento, Miranda com lesão no joelho, pode não jogar mais pelo São Paulo e... Será que vem a aposentadoria aí, Julião? Bom dia. Oi, Pio, bom dia pra você, bom dia pro Carlão, a todos. O Miranda, quando iniciou a temporada, muito se cogitou que ele iria pro Curitiba por considerar que talvez fosse a sua última temporada em alto nível como jogador profissional. Então, em janeiro, ele já pensava e olhava para essa possibilidade de 1 ou 2 anos, talvez, atuando como jogador profissional e para encerrar a carreira. Acredito que mais uma vez, uma lesão de um jogador que teve um histórico muito bom, né, Pio? Se a gente olhar para a carreira do Miranda, na primeira passagem pelo São Paulo, na primeira passagem pelo futebol francês atuando pelo Bordeaux, no Atlético de Madrid por tantos anos, o Miranda nunca foi um jogador de se machucar muito, só que ele tem sofrido aí nas últimas temporadas com esse aspecto físico, foi bancado aí pelo Rogério Ceni em muitos jogos, então acho que começa a virar uma possibilidade sim, ou então essa volta para o Curitiba, e aí para jogar numa circunstância diferente, jogar menos, inclusive, e aí o Miranda vai encerrar a sua carreira. Eu acho que não passa de mais um ano no máximo como jogador, viu?
Com certeza. E aí na quinta-feira contra o Coritiba, Luizão e Léo são as únicas duas opções do Rogério Ceni e eles devem formar aí a dupla de zaga do Tricolor. Pio, quem salvou o juiz ontem foi o VAR, foi ele que alertou o árbitro que não houve pênalti. Que coisa, é o Paulo lá na Chácara da Barra mandando mensagem pra gente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala do vôlei. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem estande novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E a derrota das meninas do vôlei no Campeonato Mundial diante da Sérvia ainda repercute. O técnico Zé Roberto Guimarães concedeu uma entrevista e disse que as meninas precisam melhorar o psicológico para conquistarem a medalha de ouro no Mundial. Só lembrando que o Brasil já chegou 4 vezes à decisão e nas 4 oportunidades foi vice-campeã. Carol Gataz, que já estava praticamente aposentada da seleção brasileira e foi convocada de última hora, disse que foi uma das derrotas mais doloridas que ela já teve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Onze e 47. Júlio Nascimento deu aquela caidinha. Já tá voltando. Ele mandou mensagem aqui pra gente que não temos Júlio Nascimento. Certo, Dani França? Bom, Carlão de Freitas, 9h30 da noite, estádio do Mineirão. Guarani entra em campo para enfrentar um Cruzeiro que vai fazendo a cada jogo o jogo da taça, o jogo do título, o jogo da comemoração. Dá para o Guarani ainda sonhar com essa Copa do Brasil, Carlão, diante de tantas dificuldades que tem pela frente?
Olha, Pio, o cenário não é legal, né? O Criciúma hoje é o 7º colocado com 52 pontos. O Guarani é o 13º com 44. Né? Tem muita coisa muitos pontos para tirar, com poucas rodadas e com adversários ferrenhos, né? Adversários complicados. Além do Cruzeiro, o Guarani vai à Fonte Nova enfrentar o Bahia. Diante desse cenário, é complicado você ter um certo otimismo. Agora, vamos olhar a situação com o copo cheio. O Cruzeiro vem de 2 derrotas consecutivas, já está naquela zona de conforto, merecidamente, aliás, aquele clima de festa. Para o Cruzeiro ainda não é o jogo da taça, porque o jogo da taça ele tem aquele simbolismo, né, de ter que vencer e tal. Esse é o jogo da taça, provavelmente a última rodada contra o CSA. Então talvez o Guarani possa se aproveitar deste momento de descanso do Cruzeiro, né? Porque ele já fez o que tinha que fazer, já subiu, já conquistou o título. É o momento para o Pisolano já realizar alguns testes, alguns ajustes, algumas observações para o ano que vem. Então, diante desse cenário, o Guarani tem possibilidades e pode se aproveitar desse relaxo, entre aspas, do Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro jogar aquilo que sabe, se o Cruzeiro estiver empenhado, logicamente fica muito difícil. Mas eu vou mais para esse lado, de que o Cruzeiro está meio pensando no Natal já, com uma situação bem tranquila dentro da competição, e o Guarani tem esse objetivo, embora difícil, embora complicado, mas ainda tem um objetivo dentro da competição. Prováveis escalações: Guarani com Kozlinski, Lucas Ramon ou Diogo Matheus, João Vitor, Derlei, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac e Edson, além do Yuri Tanque. O Yuri, Carlão, deixa eu só trazer a escalação do Cruzeiro primeiro. Rafael Cabral, Giovanni, Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, William Oliveira, Felipe Machado, Kaique e Daniel Júnior, Luvanor, Bruno Rodrigues e Edu. O Yuri, ele é mineiro, lá de Nova Era, já jogou no Maracanã, quando atuava no Mineirão, perdão, quando atuava pelo Coimbra, e na entrevista coletiva pré-jogo disse que tá realizando um sonho de menino jogar no Mineirão, Carlão. Mas isso ajuda, né? Sim, sim, são palcos especiais, né? Eu coloco Maracanã, Mineirão, Morumbi, esses estádios emblemáticos, estádios sensacionais, e é algo a mais, é uma motivação pro Yuri aí buscar um gol, buscar uma boa atuação. Eu acho bacana você mirar em alguma situação para você criar, né? Você criar um fato para se motivar ainda mais para um jogo tão legal, um jogo tão importante pro Guarani. Muito forte esse time do Cruzeiro, né? Por essa escalação. O time titular, né? É o time considerado titular. Forte pra Série B também, né, Pio? Porque com esse time em Série A, o Cruzeiro vai ter problemas. Aliás, até nas resenhas com amigos, eu considerava o Cruzeiro um favorito, um postulante ao acesso, mas eu não imaginaria que o Cruzeiro iria vencer a Série B dessa maneira, tão fácil. É que encaixou. Se pegarmos o Grêmio e o Cruzeiro, o Grêmio tem muito mais nome, muito mais peso, né, que esse time do Cruzeiro, mas encaixou de uma certa maneira. Edu desandou a marcar gols, vários jogadores aí que se encaixaram realmente, que vestiram a camisa do Cruzeiro, e por isso essa campanha é sensacional. Daqui a pouquinho a gente fala da Macaca, que volta a campo na quinta-feira. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Onze 54 de volta com o CBN Esportes, primeira edição. Nosso Júlio Nascimento teve ali um probleminha de conexão. A gente fica no aguardo, senão o Júlio vai trazer aí todas as informações de Guarani e Ponte, com as sonoras e tudo mais, dentro do CBN Esportes, segunda edição. Ô Carlão, contra o CSA na quinta-feira, a Ponte tem o retorno de 3 atletas importantes, 3 jogadores que estavam suspensos, né, na última rodada, e ainda provavelmente sem o Luca, mas com o Kaique França, com o Igor Formiga e com o Alisson, já muda demais esse time, né? 3 titulares absolutos. O Kaique fez uma grande Série B com a camisa da Ponte. O Igor foi se firmando, muito em virtude também da chegada do Elvis, naquele momento, aquele boom da Ponte, né? A partir do jogo contra o Náutico, em que o Eliel faz o gol, a Ponte teve um crescimento e o Igor Formiga faz parte deste crescimento. Tanto é, mesmo com alguns questionamentos, algumas limitações, a Ponte, quando não tem o Igor Formiga, ela sente muito a falta deste atleta, porque é um jogador que se encaixou perfeitamente ali do lado direito. E o Alisson se transformou nesse gigante. Diz o velho filósofo que ele tem 2 pulmões. Então são 3 jogadores fundamentais que fazem parte ali da espinha dorsal da macaca. Júlio Nascimento tá de volta com a gente, esses 3 confirmados. E o Luca, Julião, ele foi poupado na última rodada, deve jogar ou não? Olha, Pio, eu não tô confiante na participação do Luca, né? O Luca apresentou um desgaste muscular aí antes do jogo contra o Tombense. A opção foi por preservar o Luca, e até o Carlão disse algo muito interessante na semana passada, que nessa reta final, acho que o Luca também tem a liberdade, não de escolher alguns jogos, mas já que a Ponte está com a vida definida, tem um cuidado maior também com o Luca, é um jogador que talvez seja preservado nessa reta final e volte aos gramados no ano que vem, mas para esse jogo as chances de participação dele são bem remotas. A questão do jogador querer, e o Lucas sempre demonstrou, a história recente do filho dele fazendo aniversário com a decoração da Ponte, aquela coisa toda, mostra que ele tá muito feliz aqui, e acho que a chance de disputar uma Série A2 é grande, Carlão. E foi surpreendente, né? A gente já tem falado há muito tempo, foi surpreendente a maneira como o Lucas se encaixou, não pela sua qualidade, isso é inegável, mas como ele vestiu a camisa da Ponte, como ele se tornou referência, capitão, artilheiro, jogando praticamente todas as partidas, né? Claro que algumas lesões atrapalharam o Lucas no meio do caminho, mas ele em condições foi pra cima, brigou, mesmo no momento terrível da Ponte na temporada, no Campeonato Paulista, ele foi o cara que se sobressaiu. Então eu vou falar pra você, Pio, até merece o descanso, viu? Até merece o descanso, a Ponte já com a situação artilharia definida, já não dá mais, ficou muito já difícil, podendo conversar sobre uma permanência, em ele permanecendo será muito importante pra Ponte na Série A2, então faz por merecer esse descanso. Eu estou com a tabela, a Ponte pega o CSA e depois pega o Criciúma na despedida do Moisés Lucarelli, né, neste 2022. Eu acho que eles vão guardar o Luca aí para esta partida contra a equipe catarinense. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. Valeu, Pio, até mais tarde. Valeu, Carlão. O Alisson ganhou 34ª rodada do gol mais bonito. É grande o Alisson. Então tá bom, Pio, até já, valeu. Até às 4, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição.